Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Hoje vamos iniciar o estudo do Bardo Todol, que é o livro tibetano dos mortos. Vamos fazer este estudo um pouco diferente dos estudos que normalmente encontramos e vamos contextualizar dentro dos programas de controle mental e espiritual contemporâneos. O livro Bardo Todol é também conhecido como a Grande Libertação pela Auscultação durante os estados intermediários, ou também é conhecido como Liberação através da escuta. Na tradição tibetana, este livro é lido por um monge ou um moribundo, que é uma pessoa que está desencarnando, geralmente em voz alta, e continua sendo recitado por 49 dias, ou seja, 7 semanas, mesmo após o desencarnar desta pessoa. O estudo que nós vamos fazer vai ser da seguinte forma. Nós lemos o que estiver exposto e depois estudamos. E vamos começar pelo primeiro bardo. Oh amigo, o tempo caminha em direção a ti para te levar a novos planos da realidade. O teu ego e teu nome estão em jogo de acabar. Estás pondo-te em frente da luz clara. Tu estás experimentando esta realidade. No estado de liberdade do ego, onde todas as coisas são como um céu vazio, sem nuvens. E o intelecto nu e limpo é como um enxerto vazio. Neste momento, conhece por ti mesmo e habita neste estado. O que é chamado morte do ego está vindo para ti. Aqui é quando a pessoa acaba de desencarnar. E o tempo caminha em direção a ti para te levar a novos planos de realidade, novas concepções de realidade. O ego e o nome estão em jogo de acabar. E o que é o ego? É tudo aquilo com o qual nos identificamos e não somos nós, inclusive o nosso nome. Aquela frase, nós somos seres espirituais passando por experiências humanas e não seres humanos passando por experiências espirituais. Nós não somos seres humanos. Muito menos nós somos homem ou mulher. E quanto mais falar dos títulos de doutor, de advogado, de operário. O nosso espírito não tem forma. Nós, espíritos, não temos forma. Essa é a verdade que o sistema não quer que a gente descubra. Por isso criam programas de controle mental e espiritual, para que a gente fique preso dentro de níveis de concepção prisionais, onde não possamos a perceber a nossa verdadeira natureza. Estás pondo-te em frente da luz clara. Luz é o conhecimento. Luz clara. Quem pratica meditação, ou quem já bebeu o chá de ayahuasca, ou comeu cogumelos, e faço aqui um parênteses, enteógenos não são drogas. A diferença entre drogas e enteógenos é que as drogas distorcem a realidade e os enteógenos amplificam a realidade e a percepção de nós mesmos. Então quem já passou por algumas experiências mais profundas pode ver a luz. É a luz mesmo que a gente percebe. E a gente experimenta essa realidade. Então, nesse estado de liberdade do ego, as coisas são como um céu vazio, sem nuvens. Porque não existe concepção de realidade. Nada está lá. Só nós estamos. A única coisa que está presente somos nós, consciência. É o intelecto nu e limpo. Por isso, acontece aqui o convite. Neste momento, conhece por ti mesmo e habita neste estado. O que é chamado de morte do ego está vindo para ti. Porque como é que a gente se auto-identifica? Nós identificamos pela concepção das características da realidade 4D de comprimento, altura, largura e tempo. Se nos tirarem tudo isso, fica pura consciência, sem dimensões. Recorda, esta é a hora da morte e renascimento. Aproveita esta morte temporal para atingir o perfeito estado.
Ilumina-te, concentrado na unidade de todos os seres vivos, mantido sobre a luz clara. Usa-o para alcançar o entendimento e o amor, se tu não podes manter a felicidade da iluminação e se tu te estás deslizando dentro do contacto do mundo exterior. Esta é a hora da morte e renascimento. Morte para o mundo 4D. Morte para os conceitos de espaço e tempo. E renascimento para o mundo espiritual, onde não existe comprimento, altura e largura, nem tempo. Aproveita essa morte temporal para atingir o perfeito estado de consciência, que é sem forma. Mas é difícil a pessoa conseguir a perceber a consciência sem forma, porque os programas de controle mental, eles gravam na mente da pessoa uma auto-identificação dentro dos conceitos de comprimento, altura e largura e tempo. Ora, se a pessoa se encontra num estado vazio, onde não tem pontos de referência a não ser ela mesma, a sua própria consciência, é o seu mundo interior que vai criar a realidade. Ora, se a pessoa não tiver outros caminhos de auto-identificação a não ser a realidade 4D de comprimento, altura, largura e tempo, ela vai imaginar isso mesmo. Ela vai começar nesse vazio. Imaginem-se colocados dentro desse vazio silencioso e solitário. O que é que vamos fazer se não tivermos a autopercepção da luz da consciência? Inevitavelmente nós vamos começar a procurar as bases daquilo que está gravado em nós para a autoidentificação, que é o conceito de homem, ser humano, de nome, de espaço, de tempo. E aí começa a criação de uma realidade espiritual. Ilumina-te. A luz, a iluminação é o conhecimento verdadeiro. Conhecimento da não forma que nós temos. A nossa natureza é luz e som. A nossa natureza não é física nem biológica. A iluminação é o conhecimento verdadeiro sobre a nossa verdadeira condição. Nossa verdadeira natureza, nem é condição. Nossa verdadeira natureza. Concentrados na unidade de todos os seres vivos. Porque todos somos um. É isso que a realidade espaço-temporal não nos deixa ver. Ela mostra-nos que todos nós estamos separados. Mas nós somos pontos de consciência com amnésia do que verdadeiramente somos. E o que somos é um e o mesmo. Mais uma vez, quem se proporciona a viver experiências dentro da meditação e dentro de enteógenos, pode experimentar alguma vez a unidade com tudo e saber que a divisão é uma ilusão, que nós somos todos um. Mas para nós termos consciência disso, neste estado que o Bardo Todol está nos mostrando, é preciso ser mantido sob a luz clara. E a luz clara é a luz do conhecimento claro sobre o que somos, a nossa verdadeira natureza espiritual. E então, esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação sobre o que nós verdadeiramente somos, usa-o para alcançar o entendimento e o amor. Isso se tu não podes manter a felicidade de iluminação. Usa-o, o perfeito estado de consciência. Informa, sem forma. Usa o perfeito estado de consciência sem forma para alcançar o entendimento e o amor de que somos todos um. E o amor é intrínseco, tem que existir, porque só eu sou nesse estado de consciência.
Mas, se devido às programações de controle mental e espiritual que foram colocadas em nós, se não podes manter a felicidade dessa iluminação, desse conhecimento, e se estás deslizando para dentro do contacto do mundo exterior, ou seja, criando concepções mentais de realidade 4D, procura usar esse entendimento da unidade de todos os seres vivos para encontrar a verdadeira percepção, autopercepção de nós mesmos e abrir as portas para níveis de realidade e de não ilusão. Recorda, as alucinações que podes experimentar agora, as visões e introspecções te ensinarão muito sobre ti mesmo e o mundo. O véu da rotineira percepção será mudado em teus olhos. Recorda a unidade de todas as coisas vivas. Recorda a glória da luz clara. Deixa-te guiar através da tua nova vida que vem. Deixa-te guiar através das visões desta experiência. Se te sentes confuso, invoca a memória de teus amigos e de teus mestres. Trata de alcançar e conservar a experiência da luz clara. Recorda, porque já passámos por isto algumas vezes. As alucinações que podes experimentar agora são as programações de controle mental que ficaram gravadas em nossa mente e nós, ao sermos deparados com uma realidade informe, onde só a nossa consciência está presente, a nossa defesa é começar a criar. Nós sempre estivemos habituados a criar coisas com o pensamento devido aos impulsos externos que nos chamam para concepções de realidade e de autoidentificação. Então começamos a alucinar com coisas baseadas na realidade 4D. E são elas que vão ensinar sobre nós e sobre o mundo. Ensinam-nos o que faz com que nós não desapercebamos da nossa realidade pessoal, de espírito informe, pura consciência infinita. Por isso diz o véu da rotineira percepção será mudado em teus olhos, porque a rotineira percepção são as programações mentais que são colocadas em nós para essa percepção de 4D. Eu sou homem, tenho braços e pernas, 2 olhos, eu sou o Daniel, e esse véu começa a se levantar. E o que vai sobrar? Então pede para recordar a unidade de todas as coisas vivas. Porque se nós alguma vez meditamos, se nós alguma vez tivemos experiências de transcendência da matéria, nós talvez já tenhamos experimentado a unidade com o todo. E isso fica gravado na nossa memória. Tudo fica gravado em nossa memória. Em nossa memória. Então, se nós recordarmos a unidade de todas as coisas vivas, onde todos somos um, recordamos a glória da luz clara, porque já experimentámos ela em vida. Por isso é tão importante nós meditarmos e passarmos por experiências transcendentais em vida, para quando chegarmos a estes momentos, podermos ter como nos concentrar. Por isso é que meditações baseadas em respiração, em cânticos, em rituais, de nada servem quando a gente chega a esta situação. Porque a única coisa que vai estar presente somos nós. Nós não vamos ter boca, como é que nós vamos cantar? Só se estivermos a criar a ilusão do cântico. Nós não temos respiração, como é que vamos respirar? Para meditar? Só se criarmos um nariz e um sistema respiratório com a nossa imaginação. A única verdade é a luz clara. Por isso, deixa-te guiar através da tua nova vida que vem. Deixa-te guiar através das visões desta experiência. Se te sentes confuso, invoca a memória de teus amigos e de teus mestres. Porquê esta invocação? Porque associada a eles, traz a amizade, o amor, a paz. E isso tranquiliza, traz sentimentos bons. E nós podemos tranquilizar. Por isso, pede, trata de alcançar e conservar a experiência da luz clara. Porque só a luz é real. Recorda, a luz é a energia vital, a chama sem fim da vida. Um ondulante e sempre mudável turvelinho de cor pode apoderar-se da tua visão.
Esta é a incessante transformação da energia, o processo vital. Não temas, entrega-te a ele, une-te, forma parte de ti, tu és parte dele. A luz é a energia vital, a chama sem fim da vida. Nós somos luz. Se é uma chama sem fim, é porque somos eternos. Se somos eternos, não fomos criados e jamais seremos destruídos. Por alguma razão, estamos numa condição de prisioneiros na realidade 4D. Temos ensinos, pistas, chamadas sagradas, que nos mostram como nós nos podemos libertar desta prisão. Mas a nossa existência espiritual, ela não está em perigo. O que a gente precisa se salvar é do sofrimento. Precisamos encontrar a salvação do sofrimento. Mas nós mesmo, a nossa essência, nós não estamos em perigo, não. Isso é parte da programação mental que muitas religiões querem nos fazer acreditar. Que no final pode ser que a gente deixe de existir. Isso não tem lógica. Nós não fomos criados, jamais deixaremos de existir. Nós somos a consciência infinita que tudo, de tudo. Um ondulante e sempre mudável turvelinho de cor pode apoderar-se da tua visão. Mais uma vez, quem medita, ou quem já bebeu chá de ayahuasca, ou comeu cogumelos, viu mandalas. As mandalas que nós vemos nada mais são do que representações de visões espirituais. Mas muitos se maravilham, ficam maravilhados, porque é bonito. Aquela mudança sempre constante das mandalas. Tipo um caleidoscópio. Quando nós olhamos para um caleidoscópio e rodamos ele, a imagem está sempre mudando. É mais ou menos a mesma coisa. São mandalas, sempre em transformação, sempre, a partir de um centro. Só que, por muito bonito que seja, isso é um nível de transição. A gente não se deve prender a essa visão. É só um nível de transição entre o físico e o espiritual. Estamos passando para outro nível. É a incessante transformação da energia destes níveis mais baixos, perto dos níveis mundanos. É o processo vital. Por isso ele diz, não temas, entrega-te a ele, une-te. Une-te porque a concentração é no centro. A concentração na meditação é no centro. E nós entramos dentro desse centro, unimos-nos. Forma parte de ti. Tu és parte dele. Nós somos isso. Recorda também, mais além da contínua e fluente eletricidade da vida está a última realidade. O vazio. Teu próprio saber, formado na não possessão de forma ou cor, é naturalmente vazio. A realidade final, o todo bondade, o todo paz, a luz resplandecente. O movimento é o fogo da vida do qual tudo vem. Une-te, forma parte de ti. Mais além da luz da vida está o pacífico silêncio do vazio. A quieta felicidade mais além de todas as transformações. O sorriso de Buda. O vazio não é o nada. Desobstruído, brilhando, comovendo, feliz. O vazio é o princípio e o fim ele mesmo. Consciência de diamante. A contínua e fluente eletricidade da vida está a última realidade, mais além da contínua e fluente eletricidade da vida. O vazio. Ele diz que o vazio é a realidade última. Só que existe mais além desse vazio. Podemos dizer assim, o que ensinam os mestres? Que os níveis de prisão são o apego, o karma e o ego. Conseguindo transcender esses, fica o vazio.
É o quarto nível. É uma região vazia, nada, só consciência pura. É o vazio, a solidão e o silêncio. Para atravessar esse deserto, nós precisamos de um mestre, de alguém que já tenha feito essa travessia para nos auxiliar nessa travessia. Há algo mais além desse vazio. É a fonte de onde tudo vem. Podemos dizer que o livro tibetano dos mortos, ele mostra-nos o nível mais elevado dentro do ciclo de reencarnações. Mostra-nos o nível mais elevado dentro da prisão mental e espiritual em que nós vivemos. Chega uma hora, segundo o livro, que nós chegamos ao vazio. E o que vamos fazer no vazio? Ele diz que é a quieta felicidade, é o pacífico silêncio do vazio, é o sorriso de Buda, porque está tudo tranquilo, pacífico, desobstruído, brilhando, comovendo, feliz. O vazio é o princípio e o fim, ele mesmo, consciência de diamante. Mas estando ali, se nós não limparmos de nós as possibilidades, as únicas possibilidades que nós concebemos de expansão da consciência em comprimento, altura, largura e tempo, voltamos a descer e voltamos a encarnar. Se nós conseguirmos conceber que existem realidades de manifestação da consciência que não têm nada a ver com o comprimento, altura e largura e tempo, então talvez a gente consiga atravessar esse vazio e chegar na fonte e expandir, se manifestar para linhas de expansão de consciência que nada têm a ver com esta. Além desse vazio, tudo o que se possa dizer além desse vazio está errado, porque as palavras simplesmente e as fórmulas matemáticas, elas simplesmente são materializações de vibrações do 4D, da Matrix. Mas nós podemos falar de modo errado, dizer aquilo que é. Tipo uma parábola, dizer o que não é para explicar aquilo que é. Podemos dizer que nós estamos numa linha criativa. Esta realidade 4D, ela é uma linha criativa. E é uma linha que começa num ponto, podemos dizer e ela começa se desdobrando, tal e qual como as células, os átomos, em complexidades geométricas cada vez mais complexas e harmónicas, até formar esta realidade complexa onde nós vivemos. Mas poderão existir realidades além disso. Outras linhas criativas. Porque aqui o desdobramento do gera movimento e o movimento gera tempo. E aí cria a prisão. Porque nós não conseguimos conceber realidades, autoidentificação, além disso. Mas atravessando o deserto desse vazio, nós podemos transcender essa limitação interpretativa da nossa autoidentificação e expandir a nossa consciência para outros níveis que não dá para explicar. Ora, se nós realmente procuramos a porta de saída, procuramos realmente a saída, a solução, a salvação, precisamos começar a conceber realidades expansivas da consciência que não sejam dentro da 4D de comprimento, altura, largura e tempo. Como será isso? Todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que a gente racionalizar é baseado no comprimento, altura, largura e tempo. Para nós conseguirmos intuir como será uma expansão de consciência numa linha criativa que não seja esta, precisamos nos concentrar em meditar profundamente, ter experiências de transcendência profundas e altas que nos mostrem
que a gente possa vivenciar. O bardo Todol continua descrevendo o vazio como o todo bondade de Buda, tua própria consciência brilhando, vazia e inseparável. Não pensamento, não visão, não cor, é vazio. O intelecto brilhando é cheio de felicidade e silencioso. Este é o estado da perfeita iluminação. Tua própria consciência brilhando, vazia e inseparável do grande corpo resplandecente. Não tem nascimento nem morte. É a imutável luz que os tibetanos chamam Buda Amitabha, o saber da não forma, começando. Conhecer isto é suficiente. Reconhecer o vazio da tua própria consciência para ser domínio de Buda. Permanece neste reconhecimento e tu manterás o estado da divina mente de Buda. O vazio é consciência, brilhando, vazia e inseparável. A única coisa que a gente vai perceber é a luz. Quem é essa luz? De onde vem essa luz? Somos nós. E é isso que é incrível. É que na não dualidade nós podemos ver a nós mesmos. Porque na dualidade, no mundo dual, o espelho não se reflete a si mesmo. O olho não se vê a si próprio. A espada não corta a si mesma. Mas no vazio, no não pensamento, não visão, não cor, nesse vazio, nós apercebemos a nossa própria essência. Mas esse não pensamento, não visão, não cor, é algo que precisa ser treinado. Porque no vazio, sem outra opção, começamos a dar asas ao pensamento, como se diz. E o pensamento é baseado nas concepções de 4D. E a partir daí começamos a descer. Então o intelecto brilhando, cheio de felicidade e silencioso, é o estado de perfeita iluminação. Não tem tempo para estar nesse estado. Se não tem tempo, podemos dizer que tivemos a eternidade toda, a um instante só. Não importa, ficou gravado. Ao chegar nesse nível, se nós tivermos poder suficiente, ou tivermos a companhia de um guia que já passou pela mesma experiência, nós podemos decidir voltar a reencarnar ou ascender para outros níveis de criação. Diz aqui que a consciência não tem nascimento nem morte, então ela não foi criada. Nós não fomos criados. A história da criação que as religiões pregam é parte da programação de controle mental para não nos deixar ver a luz imutável que nós somos, a essência daquilo que nós somos, que é luz e som. A imutável luz do Buda Amitabha. São só nomes isto, porque não tem nome. É inominável. No livro de Tao, diz, Tao é inominável. É um paradoxo aí, é uma contradição. Está-se chamando Tao a algo que é inominável. Mas tem que se dizer alguma coisa, porque a gente está aqui no mundo das materializações 4D. Então temos que dizer aquilo que não é para explicar aquilo que é. No livro de Tao ainda diz que o Tao nominável não é Tao. É o saber da não forma, começando. Nós tomamos consciência que não temos forma. Se não tem forma, será que a única linha criativa de expansão da consciência é criar formas geométricas? Porque a linha criativa onde nós estamos, esta prisão mental e espiritual onde nós estamos, é uma linha criativa de uma harmonia de geometria sagrada. Será que a única expansão da consciência que nós podemos ter
Será que estamos condicionados, limitados a expandir a nossa consciência unicamente na direção da criação da geometria? Talvez seja bom nós estudarmos isto e começarmos a abrir a nossa mente, que talvez a gente possa voar para fora do próprio universo percebível. Independentemente de... Existe gente que acredita que as galáxias não existem, que é tudo... Não importa isso, não importa se existe ou não existe. São projeções de princípios espaço-temporais. Será que nós podemos expandir a nossa consciência além desse universo apercebível? Diz aqui que o saber da não forma é suficiente. É suficiente para quê? Reconhecer o vazio da tua própria consciência para ser domínio de Buda. Permanece neste reconhecimento e tu manterás o estado da divina mente de Buda. Mas será que essa permanência é necessária? Porque aqui diz que isso é suficiente. Não estamos a falar numa questão de haver uma necessidade que tem que ser atendida, mas na força de seguir novas expansões de consciência a partir do vazio. Então, talvez nós possamos ir além do estado da divina mente de Buda. Porém, Buda e Cristo é Cristo, porque existem muitos irmãos sofrendo. Talvez quando nós chegarmos nesse vazio e olharmos para trás, e apresenta-se em nós mais uma vez uma dualidade, a escolha: continuar ou voltar para libertar mais irmãos, auxiliar a trazer a informação, trazer a concepção da informa aos irmãos, para que outros também possam chegar ao ponto de escolher seguir em frente ou voltar para auxiliar outros irmãos. Mas se for assim, somos tantos. Há quanto tempo estamos voltando para trazer o conhecimento da informa? Não importa. Não importa. Se existe alguém que precisa ser resgatado do nível de sofrimento, continuaremos vindo. Terminamos aqui a primeira parte do estudo do Bardo Todol.